Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma rodada de conversas aqui do Levante de Minas. Hoje a gente tem a honra aqui de receber o Rafael Barbosa, que vai falar de um tema que talvez todo mundo já falou, já cansou de escutar por aí, mas trazer uma visão diferenciada e inovadora desse tema, que é a permuta, né? Então, antes da gente começar aí, antes da gente fazer o bate-papo propriamente dito, eu vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar, né? Geralmente o pessoal assiste pelo Facebook, pelo YouTube, a gente está sendo transmitido pelas duas plataformas e, e em seguida a gente vai falar também um pouquinho sobre o sorteio da semana passada, pessoal, e nós vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes aqui. Então, vamos estar chegando, se acomodando, pegando uma aguinha, que o papo hoje vai ser bom, hein? Deixa eu só pegar aqui. Bom. Isso aí, pessoal. Pode chegar por aí. O pessoal está mandando aqui no privado, né? Que a live vai ser muito interessante hoje. Vai ser mesmo, viu, pessoal? Boa noite. Boa noite, dona Edna. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, vamos começar por aqui. Assim que o pessoal for chegando, nós vamos também atualizando os assuntos, mas eu acho que nada mais justo do que começar pela apresentação do Rafael, né? Rafael Barbosa. O Rafael Barbosa ele é engenheiro mecatrônico pela Unicamp, ele é engenheiro industrial pelo Texas A&M University. Ele tem especialização em gestão empresarial pela FGV e passagem por várias empresas aí, né? Inclusive a Unilever, atuando em departamentos de engenharia, de manufatura, e ele é sócio fundador da Scale Up x.y.com, né? Ele é palestrante, também entusiasta da economia colaborativa, um ponto que nós vamos tocar aí, e permuta multilateral. Atuou como diretor na Ampei e diretor de inovação da Conage. Então, antes de mais nada, queria te agradecer, Rafael, pela presença aqui. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, a gente está muito agradecido a sua presença aqui. E espero que a gente fale bastante e ajude também, né, na necessidade desse pessoal nesse tempo de crise, né? Perfeito. Muito obrigado, Roger, pela oportunidade, obrigado pelos ouvintes, né, que estão nos ouvindo aí, pela oportunidade, pelo tempo. Então, é um prazer falar com você desse tema. Eu acho que, né, principalmente no momento de pandemia, um momento propício para a gente propor novas formas de economia, né, como é a economia colaborativa. Vamos falar mais especificamente da permuta multilateral também, né, que é dentro do guarda-chuva da economia colaborativa. A permuta multilateral é apenas uma das aplicações, né? Então, vamos ser mais focados nela e acho que vai ter uma boa interação aqui com o público. Espero perguntas, né, para a gente poder exemplificar um pouco melhor esse novo método de negócios, né? Bom demais, né? O papo, então, vai ser interessante e desde já a gente já salienta, né, que é um assunto que tange empresas pequenas, empresas grandes, seja ela de qualquer tamanho, seja ela de qualquer setor, não é verdade? Exatamente. Inclusive, a gente tem uma estatística da Associação Americana, porque, na verdade, nos Estados Unidos, esse business já está bem mais maduro que aqui, inclusive com regulamentação. Que você pega o site da Receita Federal Americana, tem uma aba especificamente para permuta multilateral. Então, eles estão no mínimo uns 10 anos na nossa frente aí. Esse business deu um boom muito grande na crise de 2008 e 2009 nos Estados Unidos, né? Desde então, ele tem crescido constantemente, mas naquele momento foi um momento de virada para esse business de permuta multilateral. Nos Estados Unidos, né, a gente pega uma estatística da própria Associação Americana, ela traz que 65% das empresas listadas na Fortune, e para estar listado na Fortune são empresas grandes, fazem permuta multilateral, 75% das empresas na Bolsa de Nova York fazem permuta multilateral. Então, não é
apenas para empresa pequena, para MEI, para profissional liberal, não é bem assim. As empresas grandes fazem permutas multilaterais também. E é um grande, né? A gente vai discutir alguns cases aqui hoje. Os empresários que nos acompanham aqui vão ver a oportunidade que é de redução de custos, porque, na verdade, nesse momento, a situação do empresariado brasileiro já estava difícil há um bom tempo, não é apenas nesse momento de pandemia, mas se agravou demais agora no momento de pandemia. Então, ferramentas que dão a oportunidade da gente reduzir o nosso custo operacional, da gente aumentar o volume de vendas, a gente circular nosso estoque, né, para quem é de produto, são muito efetivas. Então, aqui a gente vai listar alguns exemplos hoje nós temos mais de 10 mil clientes atualmente, exemplos dos mais diversos segmentos, né, que começam a exemplificar como é que a gente acaba entregando valor para os nossos clientes. Bacana demais. Bom, antes da gente prosseguir propriamente no termo ou no tema permutas, né, eu queria falar com você, e negócios, né, sustentáveis e tudo mais, eu queria que você me falasse um pouquinho da X por Y, que é essa empresa da qual você gere hoje, o que ela faz, basicamente, para a gente entender um pouquinho. Bom, a xpory.com é uma plataforma de permutas multilaterais dentro desse conceito, né, que a gente falou, dentro do guarda-chuva de economia colaborativa. A permuta multilateral, então, é um mecanismo de comercialização onde mistura a permuta tradicional, né, com o dinheiro. Ou seja, a permuta tradicional que a gente conhece, né, que é essa troca, eu tenho interesse no produto do Roger, o Roger tem interesse no meu produto, no mesmo valor, no mesmo tempo, ela é interessante caso esse interesse exista, né, caso haja essa coincidência. Só que para haver essa coincidência, nós temos uma estatística muito difícil, né, ou seja, uma coincidência que ela não é tão tranquila de acontecer. Então, na verdade, quando acontece é interessante, mas não dá para depender desse interesse mútuo, né? Então, a permuta multilateral, ela vem acelerar, ela vem dar uma condição mais ampla para que esse interesse mútuo aconteça. Então, perceba, na permuta multilateral, eu tenho interesse no produto do Roger, o Roger não precisa saber o que eu faço, quer dizer, ele vai ter que me entregar o produto ou serviço dele, mas ele não está obrigado a comprar de mim. Então, isso já difere da permuta tradicional. Ele fica com crédito, né? A gente tem uma moeda interna chamada X, não é uma moeda de especulação, não é uma criptomoeda, é apenas uma moeda de permuta. Então, 1x é igual a R$1, tem essa paridade, não é uma moeda para se acumular, para se enriquecer, é justamente uma moeda para circular mesmo, para que todos consigam preencher suas ociosidades. Então, eu pego minha ociosidade, independente do meu business, né? Se eu sou da área de produtos, sou da área de serviço, coloco à disposição da rede, vendo esse produto ou serviço meu, recebo X e eu fico livre para consumir de qualquer um dos 10 mil clientes que a gente tem. E assim, o consumo do Roger, o Roger consome de outro e assim gira. Então perceba, Roger, a inovação de fato não está na permuta. A permuta existe desde que o mundo é mundo, né? Até antes do dinheiro, propriamente dito. Agora, a inovação está no fato da permuta multilateral, ou seja, em última instância, nós unimos a vantagem da permuta tradicional, que é não colocar a mão no bolso, com a flexibilidade do dinheiro. Então, sem ter que ter dinheiro, principalmente no momento de recessão como a gente está vivendo, essa questão de ter o dinheiro líquido é raro, né? Poucas empresas estão tendo essa liquidez toda. Então, a grande inovação e o grande benefício que a xpory.com traz para os seus clientes atualmente é exatamente isso, né? Ou seja, não há custo para se cadastrar, não há mensalidade, não há nenhum custo fixo. Quando você vende, você não tem que pagar. O pagamento está apenas quando você compra algum produto ou serviço. Mas perceba que a gente tem uma remuneração por performance. A gente só cobra depois que a gente, de fato, foi eficiente para a empresa. E, logicamente, tem uma série de gamificações, né? Quem indica outras empresas acaba tendo benefícios e aí acaba não pagando comissão. Então, a gente está conseguindo entregar esse valor e que os nossos clientes acabam chamando outros clientes e a gente está com uma rede bem interessante atualmente, demonstrando na prática esse conceito de economia colaborativa. Bom, bacana demais. Eu acho que o maior benefício ele vem nesse momento, né, que as empresas estão muito fragilizadas e buscando se reinventar. Eu acho que essa forma, né, de tratar dos negócios, ela pode ser, né, uma base aí para recuperação e a volta por cima de muitas empresas, né? Eu tenho acompanhado, e antes do nosso bate-papo, eu assisti algumas reportagens, né,
sobre permutas, né, e essa questão da economia colaborativa, e eu percebi, né, que o pessoal tem se interessado muito, muito mesmo, a partir de março para cá. Obviamente, né, por essa questão da pandemia, mas fora do Brasil, né, o interesse nisso já é altíssimo há muito, muito tempo, né? Por exemplo, depois da crise de 2008, lá de 2007, 2008 lá nos Estados Unidos, o pessoal se despertou para isso de uma tal forma, né, que hoje grande parte lá dos empresários eles praticam alguma espécie de permuta, né? Exatamente. E eu te digo que os Estados Unidos, de fato, em números absolutos, ele é a maior, né? Por ser a maior economia, então a maior volume de permuta está nos Estados Unidos. Mas em números relativos, ele não é o maior. A Europa tem muitos países que têm mais cultura de permuta, né, de economia colaborativa. A Austrália e Nova Zelândia têm um índice muito grande, né, de permuta nas suas transações. Então, de fato, o Brasil, a América Latina, de maneira geral, que está nesse conceito, está bem atrás mesmo. Como eu disse, a gente está, no mínimo, uns 10 anos, não só na parte de volume de transações, mas também na parte de regulamentação, legislação, esse tipo de coisa. Agora que a gente está com um projeto de lei no Congresso, regulamentando, não é que tem nada de ilegal nesse modelo, é totalmente legal. O que não tem é uma regulamentação específica que está sendo discutida agora. Então, como foi o Uber, né, quando entrou, tal, então teve essa questão toda, a inovação vem antes, né, da regulamentação, isso é um processo normal. Mas é interessante você citar essa questão, de fato, do momento da pandemia. Então, a gente já vinha, né, a X por Y já vinha numa crescente de clientes, né, e num ritmo interessante. O que aconteceu na pandemia é que todo mundo ficou muito ocioso, né, principalmente quem não vende produtos essenciais, começou a ficar com muita ociosidade. E aí se apega ao pouco recurso que tem, de dinheiro e tal. E o que acaba agravando o problema, que aí ninguém compra de ninguém, todo mundo fica mais travado, só o supermercado que está indo bem, porque vende item essencial, então acaba que dá uma travada geral na economia. Então a nossa proposta, ela acaba facilitando, porque na verdade é o seguinte, chegou no final do primeiro mês, ele deu 4 semanas, o empresário olhou para um lado, olhou para o outro e falou, olha, isso aqui vai demorar mais do que eu estava pensando. Então, realmente, no primeiro mês, a gente percebeu que tinha um acréscimo de clientes cadastrando, mas o volume de transação não estava crescendo, porque as pessoas ainda estavam travadas, né? Então, não sabia o que ia acontecer. A partir da 6ª semana, a gente vê uma crescida muito alta no volume de transação, porque o empresário olhou para um lado, olhou para o outro e falou, olha, vai demorar, então eu queria vender, mas não estou vendendo, então vou permutar, que é melhor girar o meu negócio do que ficar eu abraçado com o meu produto ou meu serviço aqui, né? Já que, ainda mais serviço, que é um bem perecível, né? Se você não entregar seu serviço hoje, se for, por exemplo, uma rádio, um hotel ou um massagista, se ele não ocupar o tempo dele hoje, amanhã ele pode vender o tempo dele, mas o de hoje está perdido, né? Então, as empresas começaram a permutar, e a permuta multilateral, como eu disse inicialmente, ela estatisticamente é muito mais provável de acontecer, então a gente começou a ser uma grande solução para as empresas começarem a permutar. E aí, em última instância, Roger, a gente não precisa do dinheiro, a gente não come o dinheiro, né? O dinheiro é apenas um meio de circulação. Quando ela vê que na permuta ela consegue acessar produtos e serviços que ela precisa tanto para a empresa dela, quanto para a família dela, né, para os usos pessoais, ela para de ter esse preconceito. Porque é importante dizer isso para o público, que existe um preconceito nisso, né? As pessoas, olha, eu queria vender em dinheiro e tal, mas tem que saber que quando você vende em permuta, você também compra em permuta. Então, essa é a grande... Não existe ninguém na X por Y que seja só comprador ou só vendedor. Todo mundo na X por Y compra e vende, né? O X ele é apenas... A moeda, né, que é o X, ele é apenas um item para circular. Então, realmente... você tem o benefício de comprar sem pagar em permuta, da mesma forma que a outra pessoa tem o benefício de comprar e pagar de você sem pagar em reais. Então, quando a pessoa entende que é um ciclo, ela fica mais tranquila, porque de fato todo mundo tem um preconceito, ele quer comprar em permuta e quer receber em reais. Quando a pessoa e fica com essa bobeira inicial, assim, a gente já está no ramo há muito tempo, começa a ver que esse é um comportamento muito, inicialmente a pessoa fica com esse comportamento. Eu tenho clientes hoje que são clientes assíduos, né, que movimento mais de 60 transações por mês aqui, mas que de início tinham esse comportamento, sabe? Tinha um preconceito de vender em permuta e queria comprar em permuta. Mas ele vê que não tem como ele escapar. Então aí ele entra num ciclo, comprando e vendendo, e aí cada um estabiliza num patamar, né?
E a gente vê que existem também outras possibilidades que pode ser usado a permuta, né, para resolver o problema. Que no caso da dívida, né, alguém que tenha dinheiro para receber, pode ter uma saída, né, aquele dinheiro empacado que faz tempo que o empresário não vê, pode ser que a permuta aí possa ajudar nesse momento, não é verdade? Roger, esse ponto foi um ponto que me surpreendeu muito, né, quando a gente começou a analisar mais esse mercado. Eu lembro, inclusive, na campanha presidencial, o Ciro Gomes falava muito dessa questão do nível, né, de devedores, né? 60% da população economicamente ativa estava devedora, e é isso mesmo. Então acaba sendo um negócio ridículo. Você imaginar que de cada 10 pessoas da população economicamente ativa, 6 estão com o nome sujo. Aí não consegue acessar banco, não consegue. Então é todo mundo devendo todo mundo, o que trava a economia de tal forma, né, que inviabiliza muitas coisas. E realmente, a maioria dessas pessoas são pessoas de boa fé. Ela só não consegue pagar, mas ela tem o produto e serviço dela. Então, a gente começou a ser usado como ferramenta, tanto pelo credor quanto pelo devedor. É importante dizer isso. Porque em alguns dos casos que aparece aqui para a gente, o devedor propõe para o credor. Falou, olha, credor, não consigo te pagar. Aceita em permuta? Porque o que eu vou te pagar, você tem 10 mil empresas para consumir, empresas ou profissionais liberais. E vice-versa, o credor vê que o devedor não vai pagar, fala, olha, estou vendo que você está em dificuldade, mas eu conheço a X por Y, então oferece seu produto e serviço lá, porque se ele tiver interesse direto no produto e serviço do fornecedor, aí não precisa da X por Y. Então, olha, você me paga aqui com o seu serviço, está tudo certo. Mas como eu disse no início, isso é raro de acontecer, esse interesse mútuo. Na X por Y, isso realmente você tem 10 mil vezes mais chances disso acontecer. E você fala, olha, devedor, fornece lá para alguém na X por Y e eu tenho interesse no X, que é a moeda, porque eu já tenho que comprar lá. Então, aí você já quita a sua dívida, você não precisa me pagar em dinheiro. Então, esse mecanismo, tanto vindo do credor ou vindo do devedor, para a resolução desses problemas, estão sendo muito eficientes. E realmente é gratificante, como você disse aí, Roger, porque a gente vê que a nossa ferramenta foi criada para resolver o problema de ociosidade, mas agora a gente vê a X por Y sendo usada para resolver problema de inadimplência, que em alguns casos, eu já vi isso de donos de escola, por exemplo, eles falam, Rafael, é um problema, é uma dor muito mais dolorida do que o problema da ociosidade. Ter uma cadeira vazia é uma coisa. Agora, tem um aluno que estudou o ano inteiro aqui e não pagou nada, ou pagou a primeira mensalidade, e a gente tendo que conviver com isso, fica essa situação meio complicada com o pai do aluno, isso é muito mais desgastante do que a cadeira vazia. Então, foi muito interessante a gente ver que uma outra aplicação para X por Y, além da questão da ociosidade. Bacana demais, né? Quanto mais a gente vai conhecendo essa sistemática, mais a gente vai achando interessante, né? Até porque novos meios de fazer negócio estão surgindo aí, e a gente já previa, né, isso algum tempo atrás, de uma maneira mais simplificada, né? E quando a gente vê uma plataforma que consegue fazer essa operação, né, operacionalizar esse tipo de movimento de uma forma simples, de uma forma direta, eu acho que isso é muito atrativo, né? Eu acho que as pessoas no começo, por exemplo, quando a gente fala essa questão da permuta, de como ela acontece, pode surgir alguma dúvida no sentido de, nossa, mas qual é a quantidade de pessoas, né? Qual é a quantidade de empresas que estão inseridas nesse universo? Eu devo arriscar? E aí vem algumas dúvidas, como em outras situações também, por exemplo, quando a gente começou a usar o Uber, né, veio uma gama de insegurança. Quando a gente usou o Airbnb pela primeira vez, também soou um monte de inseguranças. E o que tem a dizer para esses empresários, por exemplo, aquele sujeito, né, que tem lá a sua padaria, que tem a sua floricultura, que é aquele sujeito que trabalha, né, como microempreendedor individual e oferece algum serviço? O que você tem a dizer para ele nesse momento que, no início, pode surgir alguma desconfiança em relação a esse novo método de fazer negócio? Novo não, né? Essa maneira diferente de fazer negócio. Perfeito. Isso é como você mesmo disse, isso é uma coisa normal, né? O novo exige uma adaptação, né? Exige um aculturamento a esse novo modelo, como foi no Uber, Airbnb, como você bem citou. Mas esse caminho é normal. Eu acho que, assim, eu li uma frase uma vez que me despertou muito, assim, que quem era nascido
até 1965, tinham o direito de não falar inglês. Depois, o pessoal, assim, nascido depois de 1965, que já iria estar no mundo globalizado, é obrigado a falar inglês. Depois essa parte de computação. E agora é o aprender. Então, o ignorante agora, o analfabeto, é quem não consegue se adaptar, não consegue aprender. Porque, na verdade, essa é uma evolução natural. Daqui a 5 anos vamos estar discutindo outro assunto aqui no seu programa. Então, isso vai ser uma constante. Então, o fato de estar aberto ao novo é uma necessidade. A permuta multilateral que a gente está discutindo aqui agora é um mecanismo novo. O empresário que está chegando nisso agora, ele começa, a gente, em nenhum momento, a gente chega pegando 100% do business de ninguém. Então, o comum, né, é a gente pegar 5%, 10% do business da empresa. É o que está ocioso. É o que ele está, em alguns momentos, chega a 20%, mas não mais que isso. Ninguém, é importante que fique claro aqui para o seu ouvinte, que ninguém, né, nenhum cliente nosso está disponibilizando 100% do business dele em permuta. Ele precisa dos reais para manter. Agora, o que também é muito claro, e é importante que a gente diga, que ninguém está com 100% de ocupação. Pouquíssimos, não vou falar que ninguém, mas raríssimos business estão com 100% de ocupação. E aí que a gente entra. A gente tem que, primeiro, reconhecer essa ociosidade. E eu digo que eu estou, né, como a gente está no mercado há muito tempo, muitos dos empresários não sabem nem calcular sua taxa de ociosidade. Isso é muito grave, porque por isso que, na verdade, a taxa de quebra de empresa no Brasil é muito grande. O número de ferramentas que o nosso empresário médio, né, empresário micro, pequeno, o próprio MEI, tem para medir, para ter de gestão, de fato é muito baixo. Você começa a analisar alguns cases, você vê a oportunidade que ele tinha de fazer em permuta, mas ele fica tão agarrado e tão focado em vender em reais, que ele acaba não conseguindo vender, quando ele vê, ele fecha. Porque ele teria condição de usar o serviço dele para pagar uma série de despesas que ele tem e, assim, conseguir sair daquele processo, né? Então, esse é o nosso foco. Então, a gente entra numa empresa, a gente pega 5%, 10% da capacidade dele, começa devagar, talvez comece com 1%, 2%, começa a fornecer, aí ele vai ter o X, ele começa a comprar, e todo mundo estabiliza num ponto. Então, eu digo muito que na X por Y, você tem gente que consome 500, vende 500X por mês, consome 500X, tem gente que vende 50 mil X e consome 50 mil. Então, a empresa, como eu falo, né? Nós temos em uma cidade como São Paulo, tem gente que vive com R$1.000 por mês, tem gente que vive com 1 milhão por mês, e os dois vivem na mesma cidade, o que vive com 1 milhão, ganha 1 milhão, gasta 1 milhão, o outro ganha 1.000, gasta 1.000. Então, as pessoas vivem, na X-Políticos acaba sendo assim, é uma economia, como qualquer outra, que tem gente que movimenta muito, tem gente que movimenta pouco, cada um acha seu equilíbrio, mas dentro de uma mesma rede, com diversidade de produtos e serviços, sendo interessante para todos, né, participantes ali. E falando de uma maneira, eu acho extremamente importante, né, tocar nesse ponto aí de rede, né, já que você falou nisso agora, falando do ponto de vista do arranjo local, né, das atividades que a gente tem localmente aqui. Qual a importância disso? O que isso representa para esse ecossistema, né, propriamente aqui da região? Vamos falar especificamente aqui de onde nós estamos nesse momento, do sul de Minas, né, que é um agro realmente forte, tem uma industrialização que realmente está evoluindo muito ao longo do tempo, e o processo de comércio que é muito forte, né, há muitos anos aí. Como você vê a importância dessa nova abordagem para a região, para esse contexto aqui? O que a gente percebe, inclusive pegando os dados americanos, né, que já está mais madura, a rede americana está muito mais madura que a gente, 97% dos business acontece na cidade. Então, apesar, mesmo os players, né, os pares da X por Y, que tem redes grandes nos Estados Unidos, que estão em várias cidades, a rede deles movimenta regionalmente. Então, 97% das negociações é dentro da cidade, apenas 3% são entre a cidade. Porque, de fato, você tem passagem aérea, você tem infoprodutos, né, que podem uma cidade fornecer para outra, mas o grosso mesmo é a padaria, é o cara do móvel da loja do lado, é o eletricista. Então, esse é o que movimenta, né, o pequenininho que somado dá um volume grande. Então, esse business nosso, ele tem um grande apelo regional mesmo. Então, a força dele está na comunidade, até para essa questão também de validação, né, a gente tem, né, o mecanismo que já é tradicional hoje de qualificação dos fornecedores, de denúncia. Então, a comunidade é muito vigilante com essa questão de preço que as pessoas colocam, de qualidade, e, inclusive, a gente tira os cães aí de forma que fica, de fato, uma comunidade. Essa é uma palavra. Hoje, os defensores da X por Y, né, onde a gente já está instalado, eu chego a dizer que eles defendem a X por Y mais que eu mesmo,
que sou o fundador, porque eles veem como deles. É uma comunidade, olha, eu sou membro da X por Y, eu permuto, não aceito que se mude preço, se bagunce aqui esse objetivo de ter essa economia colaborativa e essa comunidade onde cada um oferece o que, né? E, inclusive, é o nosso slogan, adquira o que você precisa usando o que você tem, né? Então, esse é o objetivo. Quando a gente chega nesse estágio, né, de maturidade, como a gente está, por exemplo, em Goiânia, né, que a gente tem, de fato, um volume grande. Em Goiânia, por exemplo, a gente já recebeu notificação judicial de acordos entre patrão e empregado, né, o juiz, os dois aceitaram. Isso é comum entre a parte entre empresarial, dos acordos comerciais também entre empresas. Então, a gente começou a ter uma atuação de uma moeda mais comum mesmo, uma moeda aceitável, e não só um business muito nichado, né? A comunidade acaba ficando grande e acaba tendo uma diversidade de produtos e serviços interessantes, de forma que as pessoas acabam tendo interesse, né? E algumas vezes, não que seja, eu tenho mais interesse em receber em X do que em reais, mas está próximo, ou seja, a pessoa vê que é quase a mesma coisa ela receber X ou reais, entendeu? Bacana demais. O importante é falar também que fortalece, né? Fortalece aí a rede, né? E a rede, principalmente a rede de suprimentos, né? Que nesse momento de gravidade aí, eu acho que ela se abala demais, né? E de repente, no momento em que essa rede se rompa, talvez, né, prejudique demais aí todo o arranjo local, todas as empresas que estão à sua volta, né? Bom, é importante falar também, né, que o projeto Levante Sul de Minas, ele fechou uma parceria aí com a xpory.com, e foi justamente por isso, né? Como vocês sabem, pessoal, o projeto Levante Sul de Minas, ele não tem fins lucrativos, e ele também é apartidário, e a gente está buscando soluções como essas, né, para oferecer, né, para os empresários da nossa região para se reerguerem, né, ter uma oportunidade, terem maneiras aí de dar a volta por cima nesse momento tão complicado e enfrentar, né, as situações ainda que estão por vir. Então, foi pensando nisso aí que a gente procurou o pessoal da X por Y, a gente achou a ideia muito legal, né? A gente viu algumas reportagens também que foram vinculadas e que dão muita credibilidade também ao trabalho que eles realizam, e aí a gente aderiu, né, essa ideia e trouxe isso em forma de parceria. Então, para quem quiser conferir, né, na íntegra como que funciona todo o processo, as explicações, os detalhes, como que faz para participar, é importante frisar que não tem custo inicial para o empresário, né? Ele vai ter custo apenas no momento da compra, né, de algum produto ou serviço. Mas, assim, quem quiser saber todas as informações, eu já deixei aí, ó, lá na landing page que mostra a nossa parceria, estamos lá junto, tem um videozinho lá explicando esse começo, né, alguns detalhes que são importantes, porque acho que nesse começo, né, Rafael, surgem algumas dúvidas em relação ao empresário, né? Poxa, como que eu vou começar a vender? Como que eu vou fazer essas transações? Em que momento que eu posso, por exemplo, tem algum momento que eu posso gerar em reais? Enfim, gera várias dúvidas que a gente tenta responder lá dentro, né? E pode ter certeza, pessoal, as pessoas que já estão conhecendo e as pessoas que já estão aderindo a essa ideia estão, assim, simplesmente fascinadas com as possibilidades, que eu acho que chama mais atenção, né, Rafael? É isso mesmo, é uma honra ter você, Roger, e o próprio projeto Levante Sul de Minas conosco. A gente fica muito feliz em poder ser uma ferramenta de reativação econômica do país, né? Nós temos uma parceria com o Sebrae também nesse sentido. Então, a gente é um business, né, que tem como propósito ganhar dinheiro, mas mais que isso, a gente tem como propósito, ainda mais nesse momento de pandemia, ser uma ferramenta de reativação econômica. Então, é muito motivo de orgulho para a gente ter vocês como parceiro no sul de Minas, né, que onde a região onde vocês dominam, e ser essa relevância em trazer clientes, né, que tragam seus produtos, seus serviços, para que a gente tenha uma diversidade de ofertas na rede para que fique cada vez mais interessante. Então, de início, os primeiros que entram acabam tendo essa sensação, de fato, isso é normal, nos Estados Unidos foi assim também, que, tem pouca coisa para comprar, tal, mas é normal, a gente tem que superar essa parte inicial. Então, a gente vai ter 30 empresas inicialmente, depois tem 100 empresas, depois tem 1.000 empresas, e aí, naturalmente, vai ficando mais
diversificado, vão tendo... Então, antes eu tinha um contador, agora eu tenho 50 contadores. Antes eu tinha uma empresa, uma loja de tintas, hoje eu tenho 15 lojas de tintas, e aí vai ficando cada vez mais interessante. Então, é um processo natural. Os Estados Unidos, como eu disse, eles estão no mínimo 10 anos à nossa frente, mas um dia eles começaram, e foi sempre sempre teve essa inércia inicial. Então, nós estamos nesse momento aqui agora, e é um prazer ter essa parceria com você, Roger, aí no sul de Minas, para a gente crescer, para crescermos juntos, né? Com certeza, a gente que agradece demais, viu? Essa possibilidade que a gente está trazendo para o pessoal daqui. Eu acho que quem conseguir enxergar esse negócio, né, quem conseguir visualizar oportunidades nesse tipo de negócio, vai deslanchar com certeza, né? A gente está tendo alguns comentários aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando, Rafael, mas a gente promete fazer também uma segunda rodada, assim como eu já fiz com os outros convidados aqui, né? O pessoal, às vezes, durante a semana vai assistindo, vai gerando dúvidas, a gente vai anotando e vai colocando aqui, né? E, de repente, a gente faz até uma segunda conversa para tirar todas as dúvidas do pessoal. Bom, a Edna Custódio está colocando aqui, que é bem interessante, né? Parabéns pela iniciativa do projeto. O Afrânio de Paula, né? O grande amigo aí também, tem uma marmitaria, como podem ajudar este ramo? Ele faz essa pergunta, deixa eu até projetar aqui. Ele diz, eu tenho uma marmitaria, como podem ajudar nesse ramo? Olha, todo business tem despesa e receita. Então, todo business tem que vender mais, assim, seria interessante vender mais e tem que ter os seus custos para atuar. A gente atua então, essa questão, eu costumo fazer a analogia da caixa d'água, né? Entra água e sai água na empresa todo o tempo. A X por Y, ela entra muito fechando esses furos que tem na empresa, ou seja, o que a empresa tem de despesa? Cadê os seus fornecedores? Tanto as dívidas que você já tem no passado, quanto as mensais aqui. Então, a gente começa atuando nisso. Então, a gente começa a fazer com que o cliente pague aquelas despesas dele em X. Opa, mas para pagar em X, ele tem que ter o X. Então, ele começa a vender em X. E aí, ele naturalmente, ele vai chegando num momento de estabilização. Ou seja, olha, eu estou aqui pagando 10 mil por mês em X com os meus fornecedores, o que eu consegui fazer é isso, então tem que vender 10 mil por mês, eu achei meu ponto de equilíbrio em 10 mil por mês. Então eu já tive, só que aí qual que está a vantagem? Quando ele paga 10 mil por mês dos fornecedores, ele está ali tirando do caixa deles, mas quando ele vende 10 mil, na prática, logicamente depende do business, mas esse 10 mil pode custar 2.500. Então, ele, na prática, ele está tendo uma eficiência de 7.500 por mês, porque o 10 mil de venda que ele faz, de custo, é 2.500. Então, ele conseguir pagar os fornecedores com o preço de venda dele é muito eficiente. Então, está aí o grande ganho, né? Ou seja, você poder pagar em permuta, o resumo da história é que você está pagando uma coisa, você não está tirando do seu caixa um dinheiro que você está fazendo com o preço de venda pagar esse fornecedor. Então, está aí o grande ganho. Então, respondendo a marmitaria, depois a gente tem que... Então, pode ser marmitaria, pode ser loja de tinta, pode ser qualquer business, logicamente, né, ele tem suas receitas, suas despesas, e é aí que a gente entra. Bom demais, bacana. E é importante frisar também que o acesso aos fornecedores, aos compradores e vendedores não se restringe à região, né? Qualquer pessoa que se cadastra lá, né, qualquer empresário que se cadastra, ele tem acesso, por exemplo, a fornecedores e a compradores de outros estados também, né, Rafael? Exatamente. Na verdade, como eu disse, o grosso da transação mesmo é na própria cidade, mas qualquer empresa pode comprar de qualquer outra empresa ou profissional liberal do país inteiro. Perfeito. Bom, a Regina Célia está dizendo que foi excelente, e pessoal, a gente infelizmente não tem mais tempo para sabatinar aqui, né, o Rafael. Na verdade, assim, a gente está muito feliz de tê-lo aqui, de conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, e eu tenho certeza que despertou interesse em muita gente aí, né, e as próximas pessoas que verão também esse vídeo, se quiserem entrar em contato, entrem lá na nossa landing page, faça o cadastro, né, é gratuito, e comece a observar qual que é em que momento que esse tipo de negócio ele pode favorecer aí o seu business, né? Então, Rafael, sem mais delongas aqui, a gente queria te agradecer demais pela presença, né, o seu precioso tempo. Em nome do projeto Levante Sul de Minas, a gente também disponibiliza aqui o espaço para que, quando vocês quiserem estar aqui com a gente falando,
a gente está aqui à disposição também, tá bom? Roger, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo, e que fica aqui também a minha disponibilidade para uma próxima rodada, caso o público tenha interesse, a gente pode aprofundar mais em casos, né, em exemplos. Então, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição. Tá certinho. Então, repasse aí meus agradecimentos a toda a equipe. E, pessoal, a gente volta na quarta que vem com mais uma live do Projeto Levante Sul de Minas. Repasse essa ideia, vamos fortalecer essa corrente, que nesse momento é o que a gente mais precisa, de colaboração e de ajuda mútua, né? Então, um grande abraço a todos, obrigado a quem acompanhou aí e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.